É muito raro ensinarem alguém a ser um bom líder. Desde as questões mais práticas, como que você contrata alguém? Você começa a olhar e você fala, realmente, essa é a realidade que a gente encontra no país, é triste. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que tudo é sobre a mesma coisa, né? E vamos pensar aqui numa maneira. E aí eu comecei a fazer reuniões com os contra-regras e explicar o quão importante era o trabalho deles para que aquele show inteiro acontecesse. O ato delas entrarem no palco no momento certo, ele precisa ser discutido durante a semana. Então elas foram se sentindo parte daquele todo e aquela engrenagem começava a funcionar de outra forma. E é importante a gente pensar isso, que tem pessoas que contam que o seu trabalho funcione tão bem que ele passa imperceptível. Eu tava na reunião ali, eu falava assim, nossa, eu tô numa reunião aqui com o Faustão. Nossa, pode crer, mano. Na carreira a gente lida com profissionais de remuneração e que às vezes se sentem um pouco ofuscados, assim, né? Do tipo, mas às vezes eu fico só ali, né, com a planilha e os salários e tal. As pessoas não são assim, as pessoas são profissionais, né? Você precisa só dar oportunidade para elas. Vamos dar a chance das pessoas, né? Sim. De serem mais humanas e profissionais, junto, né? Equilibrado. Né? Bons líderes hoje lideram pelo exemplo, eles influenciam pelo exemplo. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. E não vai ter hoje, tudo bem, Fer? Tudo certo, e Como você? é que você tá? Beleza. Uma honra estar aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil, esse espaço que a Carreira Miller abre pra gente ter conversas interessantes, inteligentes. Convidada de hoje vai continuar mantendo a linha, porque sensacional, tenho certeza. Indicação do João Cordeiro, hein? Pois é, tudo começa, né? Mas antes de falar como tudo começa, deixa eu falar rapidinho. Se você tá vendo a gente aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal agora, né? É muito legal ter você acompanhando a gente. A gente gera conteúdo toda semana. Toda semana vai ter um episódio, um podcast ali. Mas a gente também faz os webinars dos estudos que a gente trabalha. Gera conteúdo de uma série. A gente tá vindo com a mentoria live, bem legal agora aí. Então, vai ser bem interessante. Então, se inscreve aí. Se tá nas plataformas de streaming, também bota um seguir, um follow, tudo que tiver, porque toda quinta-feira tem episódio novo pra você curtir com a gente aí os bate-papos que a gente faz de pessoas que têm tanta correlação com esse mundo de recursos humanos, assim, é muito legal, né? É isso aí. E então vamos lá, né? Como é que tudo começa? Tudo começa com Carlos Silva, que indica Jorge Feliciano, que indicou Eugênio Mussac, que indicou João Cordeiro e que indicou a convidada de hoje, né? Que, vai ser muito 10, eu acho que eu não... né? Jornalista, produtora, líder em desenvolvimento constante, assim, aquela pessoa que diz assim, cara, todo dia é dia de aprender, assim, só sei que nada sei. O programa dela dentro do canal da CNN Brasil Business, lá no YouTube, é sensacional, ele se chama Alma do Negócio. Ela vai nos contar um montão aqui. Chega de conversa, eu não queria ter colocado ela nessa caixinha não, porque ela é muito mais do que essa descrição que eu tentei oferecer aqui. Natália Dalmas, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, principalmente sendo indicada pelo João Cordeiro. Acho que é uma honra, adoro o trabalho dele, aprendo muito com ele. E vai ser demais, estou feliz de estar aqui, brigadão. Nossa, a honra é nossa. Nós também estamos muito felizes. Pois é, eu falei hoje sim, né, porque ninguém sabe os bastidores, mas o dia que a gente gravou a gente combinou de gravar, não deu certo. O computador não funcionou, não era pra ser aquele dia, era pra ser hoje, era pra ser, é isso aí. Mas você sabe que legal que o João tava aqui com a gente, ele falou, cara, eu não quero quebrar essa corrente, e a gente não ia pedir um nome, né? Ele falou, mas eu tenho uma pessoa, saca um vídeo aí, antes, eu não quero nem falar o nome nem nada, eu quero que vocês vejam uma coisa que ela produziu. Aí a gente sim, caraca, meu, olha como ela tá falando, já passa o nome, que eu já vou procurar. Pois é, cara, você sabe que tudo no mundo vai passando, eu falei assim, meu, não é um rótulo, mas eu falei, cara, o Max Guerin, essa é uma versão totalmente contemporânea de alguém que tá comentando as coisas, mas de um jeito muito diferente, muito a nossa cara. Legal. Que bom que vocês curtiram. É isso, tá no comecinho, né? Mas é bom já ter esse feedback aí da galera pra saber que tá no caminho certo. Não, nossa, tá o muito formato, 10, a linguagem, sensacional. Muito 10. E eu imagino o trabalho que dá pra sintetizar o assunto, né? Porque você faz vídeos curtos ali. Eu escrevo, né, pro blog, às vezes eu escrevo 4 páginas, mando pro Emerson, o Emerson fala assim, querida,
Isso aqui tá muito louco. Isso aqui tá uma Aí dá uma dissertação. dor no coração de diminuir. Imagina como é que é, né? Você fazer as pesquisas do conteúdo e condensar aquilo ali num vídeo, É. uma pílula, Mas né? você vai contar isso depois, É. porque antes agora a gente quer saber quem é a Natália quando não tá trabalhando. Eu tô vendo uma guita aí. Quem é você? Eu acho que esse espaço pode contar um pouquinho de você. Quem é você? Olha, a Natália é uma sagitariana com ascendente em Sagitário. Eu gosto de dizer porque eu acredito muito nos astros e Sagitário realmente é muito da aventura, né? Extrovertido, cheio de amigos. Então a Natália tem muitos amigos desde pequena, sempre fui envolvida em esportes coletivos, jogava handball, jogava vôlei, sempre gostei muito de gente, de estar com pessoas e tal. Gosto muito de música, toco um pouco de guitarra, toco um pouco de violão. Sou hoje casada com uma mulher, com a Lorena Coutinho, que é uma repórter da Record, da TV Record. Ela tem uma filha, que é a Sofia, que para mim também é minha filha de coração. Tô com meu cachorro aqui também, subindo em mim já. Cadê que ele? É o Benedito. Aqui, Cadê o Benedito? Adotado, nosso amorzão, ó. Benedito, Ô, aqui, garotão. ó. Vou deixar ele aqui, que ele quer subir no sofá. Deixa ele com a gente. Sou filha também de uma jornalista, né? Minha mãe faleceu, legal. na verdade eu tinha 25 anos, então também isso, o baque ali de perder a mãe também imagino. cedo, que tinha a mesma profissão que eu, né? Eu também nessa ascensão, também foi bem marcante, assim, para mim, pessoalmente falando, profissionalmente falando. Sim. Mas eu acho que eu me definiria assim como uma pessoa que gosta de estar perto de gente legal, de gente do bem e pegar um pouquinho de cada uma dessas pessoas e me tornar alguém melhor, sabe? Legal. Assim, eu acho que é isso que eu sou hoje, assim. Eu sempre busco aprender, Inclusive, adoro novidade. Você falou que jogou handball, mas você foi humilde aí, né? Porque você foi capitã do time de handball e de verdade. vôlei. Olha, como é que você sabe disso? Eu te contei isso, eu fiz mulher. jornalismo, né? Então, assim, Vocês estão em casa aí, tem viu? umas Vocês estão em coisas casa. assim que a gente encontra. É verdade, eu era capitã mesmo dos times de vôlei, de handball, eu jogava futebol também, Legal. mas sempre gostei muito dos esportes coletivos e eu acho que eu tinha, isso mais velha a gente percebe, né, assim, eu acho que eu tinha realmente um jeito ali de deixar o time unido, sabe, de colocar essa energia. Tá no teu sangue, velho. Ter seriedade na hora de ter seriedade, brincar na hora de brincar. Eu acho que a gente vai aprendendo a equilibrar um pouco isso. Era muito legal. Eu tenho morro de saudade agora com a Olimpíadas rolando. Sim. Eu tava assistindo jogo de vôlei agora e ai meu Deus, que saudade que eu tenho. É muito legal, é muito legal. Pô, tá no teu sangue, cara. Porque, ó, a gente vai contar um pouquinho da tua trajetória profissional. E geralmente quem faz um curso, assim, a Feira do Jornalismo, você... É uma carreira que ela tem um viés técnico, né? Mas, obviamente, se você vai dirigir um programa, se você vai pensar você vai liderar pessoas que vão ter que pensar, escrever sobre algo, você vai ter que decidir ali, né? Mas, olha, você vê como a gente pergunta das coisas anteriores, porque justamente tem muito disso, fundamenta o que você é hoje, né? Líder dentro dos esportes e acabou puxando isso aí e falou assim, não, dentro da empresa eu vou fazer a mesma coisa, né? Como é que é a tua carreira? E eu até complementando, eu fazendo essa viagem no tempo aí que vocês sugeriram, né? Não só nos esportes, mas eu tinha uma coisa assim, eu era representante de sala, eu era vice-presidente do Grêmio estudantil, eu tinha da comissão de formatura, sabe aquelas coisas? Tudo que envolvia esse olhar mais macro ali e desse relacionamento pessoal e que também exigia uma organização, né, proporcionar um trabalho melhor para as pessoas, um resultado melhor para as pessoas, eu me enfiava ali, sabe? Eu acho que sempre foi o que eu gostei de fazer, assim, na vida, né, desde cedo. Você sabe que é muito doido, você Legal. fala assim, você vai ser líder da comissão de formatura, os caras falam, isso é bucha, eu não quero saber disso, você fala, não, manda pra cá que eu quero, não sei o que, vai ser liderado, não, isso é bucha, não, manda pra cá que eu quero, né? Até que daí as pessoas começam já a contar que você que vai ser, né? Então faz grupo e aí, não, vou fazer com a Fernanda aqui, fazer com a Nath, fazer com... É engraçado isso. É virar referência mesmo, né? E depois da empresa é assim, né? Tem o Márcio Fernandes, ele escreveu aquele livro Felicidade dá Lucro, foi um cara que foi presidente da Electro por alguns anos e ele falou, como é que você se considera? Ele falou, me considero papel higiênico. Porque ele falou, todo mundo foge da merda e eu resolvi assumir. Então, eu falei, vou assumir esse negócio, né? E foi assim que ele construiu a carreira dele, né? Mas como é que foi a tua? Tua carreira é bem legal, né? Você começa até chegar
onde você tá hoje, com o projeto que a CNN falou assim, meu, vem pra cá, faz com a gente. Conta como é que você chegou aí? Bom, eu comecei escrevendo, eu adoro escrever, então um professor meu da faculdade, que era de jornalismo literário, ele me chamou para fazer alguns projetos com ele na editora Abril, e então eu comecei escrevendo para a revista Super Interessante, para a revista Mundo Estranho, sempre com esses temas curiosos e tal, então eu comecei em revista, né? Fui para uma editora também, sempre escrevendo, até que um pouco mais adiante, assim, eu fui para o telejornalismo. Minha mãe trabalhava em telejornalismo, e aí eu comecei na TV Record, na Rádio Escuta, né? Não sei se todo mundo tem noção ali, mas quando a gente trabalha com jornalismo factual, né, com as coisas que estão acontecendo no dia a dia, sempre tem ali uma salinha que é a galera que acompanha casos, desde um acidente de trânsito que possa ter acontecido agora, um crime, né, enfim, eventos coletivos, né, Secretaria de Saúde, Governo do Estado, enfim, a gente está sempre ali ligando para todo mundo a todo momento, querendo saber o que está acontecendo na cidade, no estado, no Brasil, enfim. Então eu comecei nessa área, claro que hoje com a internet é um pouco mais ágil tudo isso, mas normalmente a gente tinha ali uma lista telefônica, a gente ia um por um, oi, bom dia, oi, tal, e aí passava uma hora, a gente ligava de novo. O Emer ia gostar desse trabalho, porque ele gosta de ligar pras pessoas. Eu gosto, ela acha que eu sou estranho, tipo, eu falo, pô, mas ligar é tão bom, velho, você tá com um problema, eles falam, deixa eu achar o WhatsApp, pô, liga, velho. É isso, você ia adorar então esse momento. E aí depois eu fui promovida, enfim, efetivada, né, aí assumi um cargo já de produtora, pauteira, aí fui para a chefia de reportagem. Na chefia de reportagem, eu tinha um contato já muito próximo com os repórteres, né? E eu era muito jovem ali para aquela função de chefia de reportagem. Então, acho que ali foi meu primeiro, assim, opa, peraí, eu tenho que entender como falar com essas pessoas, né, como qual seria a minha postura, né, adequada para eu estar aqui. Então, acho que foi meu primeiro contato ali com um cargo mais próximo de uma liderança, né. Hoje sou muito amiga de muitos repórteres, tal, foi uma fase muito legal. Acabou que depois de alguns anos, eu saí da Record, eu pedi para sair de lá, por questões pessoais mesmo e tal, e aí eles me pediram para voltar, só que aí, quando eu voltei, eu já voltei para o entretenimento. Eles estavam com um programa novo ali de histórias, né, era até um programa do Geraldo Luiz, aos domingos, então era um grande desafio, porque a equipe do jornalismo ia assumir um programa de entretenimento aos domingos. Então, assim, a gente se reuniu ali e falou, cara, o que a gente faz com um palco, né, com um estúdio? A gente não sabia, porque a gente sabe fazer VT, a gente sabe fazer, né, as matérias que vão ao ar. Então foi super desafiador, assim, a gente pensou desde da vinheta, do nome do programa, até a rotina, o dia a dia ali, o conteúdo todo. E foi muito importante esse programa para mim, porque ele era um programa de histórias, né, de contar histórias de superação dos brasileiros espalhados aí pelos 5 cantos do país. E eu achei aquilo muito forte, primeiro porque a TV Record já tem uma fama de ser sensacionalista, né? A gente sabe que tem algumas interpretações aí e tal, e aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu falava, opa, é a TV Record que é sensacionalista ou é a história das pessoas, né? A realidade difícil ali do Brasil que é sensacionalista, né? Porque quando a gente ia lá para um canto do Nordeste contar a história de uma senhorinha, enfim, que reencontrou os filhos e tal, a gente abria a geladeira dela, não tinha nada na geladeira dela. Então, assim, não foi a gente que chegou lá e tirou, né, a comida da geladeira, não tinha nada. Então, quando você mostra isso, quando você conta isso, realmente soa como algo, nossa, que triste, que sensacionalista, que pesado e tal. E as histórias são reais. Então, acho que para mim, até como telespectadora, mas também como profissional, como cidadã, como ser humano, foi um programa que mexeu comigo, assim, porque eu descobri as histórias, né, com uma equipe maravilhosa, tinha uma equipe de roteiristas, a galera pesquisando as histórias pelo Brasil, e aquilo foi mexendo comigo. Eu falei assim, cara, essas histórias são reais mesmo, que loucura, tal, super emocionantes. Foi um programa que deu muito certo, assim, muita audiência na época, e acho que o principal é isso, mexeu muito com cada um de nós, assim, individualmente, foi bem legal. Nossa. Que maluco. E aí... Até se você me permite contar, eu conto essa história sempre, porque eu gosto muito dela, mas uma das pautas ali que a gente tratou, que me marcou muito nesse programa,
que é de um amigo meu chamado Hugo Moura, que é um baita roteirista, pesquisador. Ele foi atrás, ele encontrou uma senhora em Natal, na região metropolitana ali do Rio Grande do Norte, perto de Natal. E aí era uma senhorinha que tinha perdido as 2 filhas gêmeas, logo no nascimento. Ela pariu e sumiram com as filhas dela. E a gente tava com aquela história, caramba, onde estão essas meninas? Onde estão essas meninas? Contratamos advogado não, detetive, fomos atrás, porque era um trabalho assim, às vezes durava meses, a gente apurando as pautas e tal. E aí encontramos as meninas. Caraca. Aonde? Na Holanda, em Amsterdã. Nossa. 2 morenaças assim, gatas, black power e tal, falando inglês, falando holandês, cacete. E a gente falou, cara, como que a gente vai fazer esse reencontro dessa senhora com essas meninas que nem português falam, uns brincões assim, super estilosas e tal. E o mais louco foi que assim, elas também estavam procurando a mãe, porque elas tinham sido adotadas, né? Elas sabiam que elas eram adotadas e tal. E depois que elas mesmas foram mães, elas sentiram essa coisa do tipo, cara, esse amor de mãe e tal. Então, assim, a gente tem que encontrar a nossa mãe, por mais que ela tenha dado a gente, né? Porque elas não sabiam a história real. E aí a gente fez esse reencontro muito louco no Brasil, em Natal, na casa da senhorinha, que não tinha nem banheiro na casa da mulher, pra vocês terem ideia. Nossa. Então chegaram aquelas morenaças, assim, super estilosas, bem de vida, né? Numa van, e a senhorinha nordestina, assim, tadinha. E ela, minhas filhas, tal, me desculpe e tal, e elas não entendiam a linguagem, mas elas entendiam esse afeto, esse amor, juro, foi, assim, muito emocionante até hoje, enfim, elas mantiveram contato, as meninas fazem doações pra cá, pra galera ali da cidade, é um negócio muito doido, assim. Então essa foi pra vocês terem ideia do nível ali das histórias, das apurações, assim, da sensibilidade, né, que exigia. Mexeu muito comigo essa época, assim. Eu acho isso muito doido. Tem um canal no YouTube, não sei se você já viu, Natália, que chama Terapia. Terapia. E é um negócio muito assim, porque eles vão pegando história de pessoas e você vai contando a história enquanto lava a louça. Cara, e tem umas histórias nesse nível, cara, de uma mãe também. Tipo assim, você vai nascer o filho, eu tava numa patroa, eu tô vendo a série, inclusive, Escravidão também, do HBO agora. Você começa a olhar e você fala, realmente, essa é a realidade que a gente encontra no país. É triste. Quando alguém vem, um cineasta, um produtor, o cara escancara isso, você fala, esse negócio tá escondido aí, velho. Jogaram pra baixo do tapete, né? Mesmo esquema, cara. Levaram a filha da criança, da moça, foi morar na Inglaterra. Depois, quando encontra, também não falava a língua. Aprendeu a falar. Você fala, nossa, é muito doido. E trabalhar com isso é viver a flor da pele, né? Porque você vai lidando com emoções o tempo todo. Você tem que, para aqui esse caso, vamos lá, vamos produzir o que a gente tem que fazer hoje, mas segura porque isso aqui vai ser a pauta daqui 2 meses, né? E você sabe o que é engraçado? Que as situações da vida vão forjando a gente para desafios que a gente nem imagina, né? Então hoje, quando eu assisto seus vídeos, era uma sensação que eu já tinha antes de, assim, cara, ela fala com uma propriedade, mas assim, como se ela tivesse participado de uma reunião com um feedback ruim, como se ela realmente tivesse tido um chefe que não era líder, sabe? Umas coisas assim. E aí, por exemplo, essa história das pautas e tudo mais que você se envolvia, trouxe uma empatia, uma ideia do que, tipo assim, eu não posso julgar aquela pessoa, né, de cara, preciso conhecer um pouquinho mais sobre ela e tal. Então, assim, você vê que até lá, desde o handball, né, a vida foi ali te forjando pro desafio que você encara hoje. Eu acho sensacional. A gente conversa com as pessoas, né? E eu acho muito bacana, assim, porque às vezes a gente vê no outro isso melhor do que a gente vê na gente mesmo, né? Então, quando eu fico aqui fazendo esse exercício contra as pessoas, eu vejo também na minha vida coisas que me prepararam. É sensacional. Espero que vocês que estão assistindo aí também façam essa reflexão, que é muito legal. As pessoas têm uma história, né? Eu acho que é isso que a gente vai... As pessoas são pessoas, né? E é bem o que você falou. Eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, assim, profissionalmente e pessoalmente, porque eu não consigo, às vezes, desvincular, né, muito, assim. Mas eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que tudo é sobre a mesma coisa, né? Então, quando você está falando de liderança, tem liderança dentro de casa, tem liderança no handball, tem liderança nesse ato de você estar conversando com a pessoa e você ter essa empatia, né, que é necessária para você levar em consideração a história do outro. Aí você vai vendo que tudo se relaciona, a filosofia com a maternidade, com a política, com não sei o quê, blá. Então, realmente é importante a gente cuidar dessa raiz, né, porque essa raiz ela vai para todos os cantos, assim, acho bem, bem importante.
É por essa raiz ir pra todos os cantos você tá aqui. Porque quando a gente pensou nesse programa, a gente falou, eu não quero trazer só os caras de remuneração aqui ou de RH. Porque, na verdade, nós que estamos nessa área, a gente tem que beber de muitas fontes. Então, ouvir alguém que não tem, teoricamente, você pensa, não tem relação nenhuma com... Não, lógico que tem. Você lidera pessoas, você tem pessoas que chegam e pedem aumento pra você, e você tem que fazer uma leitura. Será que tá faltando dinheiro mesmo pela entrega que ela tem, ou ela tá cheia de dívidas e precisa de mais pra pagar, né? Então é por isso que a gente faz esse intercâmbio, Natália, sabe? Justamente pra gente ter essas conversas legais, né? Mas continuando na tua carreira, como é que você chega lá no programa do Faustão? Em que momento acontece isso, né? Porque depois vem a CNN, mas como é que você chega no Faustão? Foi depois, na sequência? Foi logo depois. Eu estava nesse programa de entretenimento, eu era produtora executiva, né, desse programa. E aí, para quem não sabe, a produção executiva, a gente cuida de orçamento, a gente cuida da produção como um todo. Eu brinco que você executa, né, o que está sendo criado. Então, para executar, você precisa, por exemplo, eu pensei aqui num quadro em que tem cantores, em que tem bailarinos, tal. O diretor, né, vai criar. Eu era o cargo que falava, ok, então para eu ter um cantor, eu preciso do estúdio tal, para eu ter o balé, eu preciso do figurino tal, eu preciso de tempo para ensaiar, eu preciso gastar tanto dinheiro, eu preciso de um cenário, eu preciso dos câmeras aqui tal hora. Então eu tornava aquilo realidade, né? E aí eu tava lá numa boa no meu trabalho na Record, me ligaram, falaram, tem um processo seletivo, você foi indicada, tal. Eu falei, mas tá onde? Eu não tô procurando, né? Não tô... não, a gente ainda não pode revelar aquelas coisas bem de processo seletivo. Eu falei, gente, que coisa louca, eu vou participar de um processo, nem sei do que é. Mas fui, conversei com o meu chefe na época, falei, me ligaram, não sei o que é, mas vou entender, agora fiquei até curiosa. E aí fui passando nas etapas ali do processo seletivo até que eles revelaram que era por conta da vinda da equipe de produção do Faustão para São Paulo, né? Porque até então eles ficavam no Rio de Janeiro. Tinham algumas vagas e tal, e eles estavam procurando uma pessoa para assumir um cargo de supervisão de produção executiva. E aí eu passei, acabou que era uma vaga só, eu fui aprovada, e aí conversei com o pessoal ali da Record, falei, gente, vou viver esse mundo aí da TV Globo, vamos ver o que é e tal. E eles super me apoiaram, enfim, foi bem legal, assim, porque eu tinha passado muitos anos já na Record, quase 10 anos, e aí fui pra lá, e aí começou essa minha vida na Globo, no Faustão. Como que era, né? Eu acho que, assim, realmente tudo que a gente brinca que é tudo muito ali, é tudo muito grande mesmo. E muita estrutura, né? Eu acho que a própria empresa, assim, a Globo realmente é muito estruturada, ela te dá muitas condições de realizar um bom trabalho. Eu acho que isso, para mim, é muito admirável nesse sentido. E eu era responsável justamente por, nesse primeiro momento, por fazer acontecer ao vivo tudo aquilo que estava sendo planejado. Então eu cuidava muito do estúdio, né? E era uma loucura, gente, assim, uma pressão enlouquecedora, mas muito, muito legal. Quem muito sabe legal. Faz ao vivo, meu. Porque assim, tem toda as pessoas não imaginam, mas para tudo aquilo acontecer ao vivo, tem uma dinâmica por trás, uma organização, um trabalho em equipe maravilhoso, e eu acho que aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, quero fazer isso a minha vida inteira, assim, lidar com pessoas e tal, porque realmente você vai vendo um exemplo, tá? A gente tinha algumas questões com contra-regra, né? Então, contra-regra, eu ia falar, para quem não sabe, no programa do Faustão, mas todo mundo sabe, né? Ele coloca as coisas ali, os objetos cênicos, né, para dentro do palco e sai, desaparece. Só que isso ao vivo tem que ser uma agilidade, né, tem que ter uma atenção muito forte. E a gente começou a ter alguns problemas, que eles colocavam os objetos nos lugares errados, às vezes uma mesa, uma cadeira, e os diretores bravos e tal. Eu falei, não, gente, peraí, vamos pensar aqui numa maneira. E aí eu comecei a fazer reuniões com os contra-regras e explicar o quão importante era o trabalho deles para que aquele show inteiro acontecesse. Então, assim, se você colocar essa mesa um pouquinho mais para a direita, a luz que está iluminando essa mesa não vai iluminar.
Essa mesa, ela fica escura na televisão, né, em quadro. Quer ver? Vem cá olhar na televisão. E aí eles iam comigo olhar, tá vendo aqui, ó, a mesa não tá aparecendo. E isso prejudica o trabalho do artista que está se apresentando ali, num quadro de dança, ou enfim, numa apresentação do Show dos Famosos, por exemplo. Prejudica o trabalho das bailarinas, porque as bailarinas ensaiaram com aquela mesa naquele lugar. Então, assim, você viu a importância de você prestar atenção na marca que está aqui e se atentar na hora de você colocar essa marca? E aí eu via nos olhos os caras assim, nossa, assim, faz todo sentido. E aí a gente começou a construir essa relação de uma forma muito legal. Isso eu estou citando os contra-regras, que aliás eu amo todos eles ali da Globo, meus parceiros. Mas assim, com as bailarinas a mesma coisa. Então, normalmente a gente saia correndo atrás das bailarinas, tem que voltar, vai dar um intervalo, vai entrar no palco, aquela loucura. Eu falei, não, gente, isso não precisa ser agora. O ato delas entrarem no palco no momento certo, ele precisa ser discutido durante a semana. A gente vai conversar com elas, esse programa vai acontecer tal coisa, tal hora, parará. Então, no momento tal, vocês precisam estar posicionadas. No momento Y, vocês saem do palco. Então, elas foram se sentindo parte daquele todo e aquela engrenagem começava a funcionar de outra forma, de uma forma muito mais harmônica, muito menos estressante. Quando eu olhava para o lado, elas já estavam posicionadas. A gente só, beleza, fechou. Porque elas sabem, elas pensam, né? Elas são profissionais, assim como os contra-regras, assim como as faxineiras. A equipe de faxina também tinha um trabalho imprescindível lá, porque caía, né, confete, não sei o quê. E aí, pro outro quadro, a gente tinha que limpar tudo, porque senão atrapalhava uma dança que viria na sequência. Então, a gente formava tipo quadra de tênis, né, da Olimpíada, todo mundo sai do outro lado. E tudo isso era ensaiado. Então, acho que, para mim, assim, esse primeiro momento da minha chegada ali no Faustão e essa observação que me permitiram ter, porque eu também fui muito apoiada, eu tinha muita autonomia, até do Jaime Praça, que era o diretor artístico, que trabalhou anos com o Faustão, ele me dava toda a autonomia, ele falava, faz do jeito que você achar que vai funcionar. E aí aquilo me trazia beleza, então vou pensar aqui numa maneira que não é a maneira que eles faziam há 30 anos. É uma nova maneira. Ele me dava essa autonomia e eu comecei a fazer, testar e dava certo. Legal. Então acho que para mim foi minha primeira resposta, assim, de que, opa, acho que eu gosto disso aqui. Tô no caminho. Liderança que inspira, né? Pô, vamos lá, o que você tem pra entregar de novo? Né? E você dando propósito pros caras, porque, você não bota a mesa ali, deixa eu te mostrar que você tá construindo uma capela mesmo. A gente fala muito, o propósito da sua vida e tal, e as pessoas pintam isso de um negócio muito distante, muito, né? E se a gente não tem um propósito, a gente não faz nada de propósito, né? Então, era bem esse caso. Se eles não enxergavam o propósito do trabalho deles, por que eu existo aqui? Pra que eu preciso arrumar certinho, limpar no tempo certo, entrar pra dança, né? Não faz nada de propósito, né? Então, eu não fico atento pra estar ali no meu lugar na hora que precisa. E você sabe que isso é muito legal, porque dentro do nosso core business aqui, na carreira, a gente lida com profissionais de remuneração e que às vezes se sentem um pouco ofuscados, assim, né? Do tipo, mas às vezes eu fico só ali, né, com a planilha e os salários e tal. E, na verdade, é uma posição que, assim, as pessoas quando não percebem que funciona é porque ela tá funcionando muito bem, né? Então, tipo assim, é que nem a gente aqui no Teams, a gente conversou com o Edu Giansante, né? Se o Teams funcionar legal, a gente nem vai lembrar que a gente fez a chamada pelo Teams. E que tem um sujeito, e tem muita gente que programa isso aqui, né? Nossa, esforço e tal, e dinheiro pra manter isso funcionando, e a gente vai fazer o nosso trabalho, o negócio vai fluir, e vai... E é importante a gente pensar isso, que tem pessoas que contam que o seu trabalho funcione tão bem que ele passa imperceptível. Mas isso tá menosprezando. Não é isso. As pessoas contam que o salário dela cai no dia certo, que o desempenho delas é medido, né, pelas ferramentas corretas, que tem um feedback assertivo, e aquilo ali funciona redondo. Então, nem sempre você vai estar que nem os contra-regras, né, que vão estar ali na frente, aparecendo o tempo inteiro. Às vezes você vai estar nos bastidores e é um trabalho tão fundamental quanto, né? Não, é mais bastidor. Mas agora eu queria fazer uma pergunta, porque nessa linha, antes da gente continuar, tipo assim, fica bonito, né? Mas o lance era assim, pô, Natália, você tá de brincadeira comigo? Como é que você bota aquela mesa ali? Tá de palhaçada. E a pressão? Acho que já que o negócio tem tanta energia envolvido, eu acho que é mais ou menos assim, né? E mais uma, como é que você vive? Porque vamos lá, pro programa acontecer domingo, não é só a galera chegar domingo antes do almoço e falar, pessoal, vamos embora começar?
Se é Dança dos Famosos, tem a semana inteira de ensaio, tem isso, tem aquilo. Como é que você vivia numa rotina como essa? Porque eu acho que não tem... Tem algum dia que vocês falassem, ó, segunda ninguém trabalha do programa do Faustão. Tinha esse dia? Era exatamente segunda-feira. Segunda-feira era nosso dia de folga, o único. Mas assim, é uma rotina muito intensa de produção, de ensaios, até porque, por exemplo, um Dança dos Famosos, se ele estreia em agosto, a gente começa a pensar nele em março. A gente começa a produzir, a gente vai atrás do elenco, a gente fecha contrato, a gente entende o orçamento, um lugar para ensaiar, o cenário, o projeto, né, do cenário todo que vai ser aprovado, reprovado, vai, volta, aí depois você constrói o cenário, você tem as artes gráficas, né, do videografismo que vão no telão, você tem a produção musical, você tem as coreografias, os coreógrafos que ensinam aquelas pessoas a dançarem, você tem os figurinos que começam a ser confeccionados, então assim, a maquiagem cada detalhe, e eu acho que trabalhar com a produção executiva é justamente isso, é você ir como se você fosse decupando cada coisa que tenha naquilo. Então, eu tenho que ver a manicure, eu tenho que ver exatamente isso, como que a arte do videografismo ali vai acompanhar o áudio, né? Vai aparecer nos momentos certos. Então, realmente é muito detalhe, e você vai vendo quanto uma função está diretamente relacionada à outra, né? O quanto é esse trabalho de equipe e como esse trabalho de equipe só funciona com boas lideranças, que vão fazer, né? Os maestros ali que vão falando, opa, fulano tem que falar com fulano, vai amarrando, né? Vai amarrando as pontas ali de uma forma harmônica mesmo, unindo essas pessoas, né? Deixando essas pessoas na mesma página. Então, acho que tudo isso lá só acontecia dessa forma. A rotina, como você falou, de pressão, era bem assim mesmo, tinha gritaria, sim, mas eu acho que a gente já evoluiu muito no mercado de trabalho, em questão de abuso moral, né, o que quer que seja, de xingamentos, a gente não tinha esse tipo de coisa, mas a gente gritava às vezes assim, vai, abre a porta, entra fulano, vira realmente uma loucura, porque a gente usa os rádios, né, como esses rádios aí que vocês estão usando, então é um barulho, porque no estúdio, aquela música alta, o Faustão falando alto pra caramba, o microfone dele é ensurdecedor, a gente saía, às vezes, é uma loucura que às vezes até dá até um enjoo, é louco isso, porque às vezes você entrava no estúdio, você ficava até meio, porque o som era muito alto, um frio, porque é um ar-condicionado, né, por conta da iluminação e tudo mais, a gente tem que balancear também essa temperatura, então é frio, então você tem várias situações realmente que contribuem para um estresse, mas ao mesmo tempo uma energia, um negócio positivo, assim, na coxia, nos bastidores, da gente comemorar, a gente se abraçava quando alguma coisa dava certo, ficava lindo, ficava emocionante, a gente bate palma, eu tenho vídeos de bastidores, até no meu Instagram, da galera, os contra-regras, junto com os figurinistas, junto com os produtores, junto com o elenco, todo mundo se abraça, caceta, ficou lindo. Legal. Então é muito legal. E por outro lado também essa sensibilidade de lidar com os convidados, né? Sim. Porque você tem o elenco fica nervoso, às vezes até um cantor, já peguei gente famosa, nervosíssima, assim, para entrar, tremendo, ou até anônimos, crianças, que às vezes vai fazer um Se Vira nos 30, a criança tá lá, de repente ela não quer mais, né? Ela tá ali fora, ela vai entrar, vamos chamar aqui o Pedrinho, aí o Pedrinho, não quero mais, ai meu Deus, Pedrinho. Então, assim, tem que ter a nossa tem que ter psicologia emoção, também, né? Nossa, é uma loucura, assim, uma loucura muito gostosa, mas é muito louco, assim. Cara, aí nessa, então, liderar esse time, porque, pô, imagina, acho que tem um cara que falava que não ia no domingo porque dava aquela dor de barriga, e que não interessava. Deixar as pessoas nessa energia é muito louco. Eu não sei como é que você faz isso, porque o cara não ganha um salário gigante. E não pode ser pela grana que ele ganha que vai motivar ele a fazer ali, né? Se você pensar no artista, numa equiparação, né? Pensando no Capital do século XXI, Thomas Piketty, você falou, o artista que tá aí fazendo essa apresentação, se botar ele numa distribuição de valores para cada um fazer essa coisa acontecer, ele tá muito distante de mim. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode entrar numa vibe dessa de comparação. Eu acho que cada um é parte integrante daquele espetáculo, né? E cada um vai ganhar a sua recompensa por isso, né? Aristóteles falava que o prazer do trabalho aperfeiçoa a obra, né? Então, quando você está se debruçando ali sobre
um trabalho, uma função, uma tarefa, e você tem prazer naquilo, você quer caprichar, você quer fazer o melhor. Assim, né? Então você inspirava o Extrapola, prazer né? ali, né? Porque no final das contas é isso. Quando acaba aquele programa, a galera aplaude, se emociona, você fala, pô, eu construí um pedacinho desse negócio aqui também, né? É exatamente isso. Eu acho que é cada um entender a sua parcela, né, de responsabilidade e de sucesso naquilo tudo, né? Então, eu acho que isso era construído de uma forma muito legal. É claro que tinha muito mais gente envolvida. Sim. Até em questão de liderança, né? Eu acho que isso era muito criado, muito incentivado pelo próprio Faustão. O Faustão tem essa coisa também de nomear, né, as pessoas, fulano que fez, de acreditar, né? A galera dos bastidores de mostrar, De né, mostrar a galera, câmeras, né? mostrar. Então, acho que essa energia ali dentro existia, e eu aprendi muito com ela e acho que eu aperfeiçoei um pouquinho também algumas coisas. Então, acho que talvez seja isso, né, a resposta. Acho que, até porque ao longo do tempo, essas questões da liderança, elas também vão se aperfeiçoando, né? Nada vai vir pronto, né? Sempre vai ter algo ali que uma outra pessoa vai chegar e vai dar um toque ali, vai aperfeiçoar para que outra pessoa chegue e também faça o papel dela. Então, acho que eu fiz a minha parte ali nesse programa que eu amei, assim, ficou marcado em mim para sempre. Fez tão bem que quando a Natália saiu, o Faustão também falou, não quero mais. E aí... É isso. Falou, perdeu a graça. Perdeu a graça. Então, chega. Cara, muito doido. E ele era um cara, essa curiosidade, é porque, cara, bater um papo desse, a gente vai longe, né? Eu não quero tomar muito tempo. E ele era um cara que participava, porque imagina, cada programa que sai, o cara, ele é o líder maior da parada? Não, ele tem que respeitar o Boninho, por exemplo, né? Tem caras que estão por trás dando diretrizes, inclusive, porque aquele programa ele faz dinheiro, né? Você tem patrocinador ali dentro, não é só o espetáculo pelo espetáculo. Mas como que é? O Faustão tava nesses esquemas, pô, vai discutir sobre uma parte do programa que é nova, então ele sentava numa mesa assim, batia um papo, botava bronca, assim, como é que era esse negócio? Ou não, ele chega e fala, meu papel é esse aqui, tchau, vou falar lá, entreter a galera do Mingão e boa. Não, o programa era dele, é dele. Ele é o grande chefão do programa, assim. Entendi. E a gente tinha reuniões semanais com ele, né, nossos diretores e eu, na casa dele. Então, a gente ia almoçar sempre lá, fazer essa reunião. Então, ele sempre soube de tudo que estava acontecendo. Ele é um cara muito envolvido assim, no programa como um todo. Ele dá ideias, ele traz referências. A esposa dele também, que é a Luciana, também sempre trabalhou junto e eles têm referências. Aliás, todos os quadros que a gente fazia, né, na época, eles são quadros, referências da Europa, dos Estados Unidos. Então são formatos, né, o Dança dos Famosos mesmo é um formato, o Show dos Famosos é um formato espanhol que a gente trouxe, o Ding Dong é um formato, o Se Vira nos 30, não, Se Vira nos 30 é o único que não é. Se Vira nos 30 foi criado aqui, é bem brasileirão. Mas, assim, os quadros são formatos adaptados ao Brasil. E ele exigia muito isso também. Porque, às vezes, ele falava, não vamos pegar o formato pelo formato. Assim, brasileiro não gosta disso aqui. Brasileiro quer ver mais coisa assim e tal. Então, a gente fazia ali uma disruptura um pouco nas regras, adaptava e tal. Então, ele sempre teve muito esse olhar, é muito admirável, assim, eu acho que aprendi. Eu pensava nisso às vezes eu estava na reunião ali, eu falava assim, nossa, eu tô numa reunião aqui com o Faustão. Nossa, pode crer, mano. Na casa sabe dele. Quando eu pensei isso? Meu primeiro aniversário, não, acho que o meu segundo aniversário, quando eu estava trabalhando lá já, caiu num domingo. E ele sempre fazia jantares aos domingos, né, depois do programa, tá? A gente ia jantar em restaurantes e tudo mais. E aí ele falou assim, pô, vamos comemorar seu aniversário e tal. Eu falei, vamos, né? Tava aqui trabalhando, beleza e tal. E aí fui, aí eu me peguei, assim, veio um bolo, né? Era uma mesa grande, assim. Aí eu fui, sabe quando dá aquela câmera lenta, assim, que você vai olhando a cena, assim, a galera, parabéns, tal. Eu fui olhando as bailarinas, Faustão. Eu falei, cara, que tá acontecendo aqui? Aí entra a narração da vida, assim, e lá estava ela, Natália, quando se deu conta de que estava sentada na mesa, ao lado de Faustão. Não, cantando parabéns legal, pra assim. ela aqui, ó, batendo Você palma. tem ele no WhatsApp ou não? Aquelas... Eu tenho. Eu tenho. Cara, mas assim, foi muito, muito, muito importante, assim, para mim, como pessoa, como profissional, aprendi muito sobre televisão, muito.
E acho que quando a gente chega num ponto como esse, de estar com o Faustão no maior programa de televisão do Brasil, entendendo como aquilo funciona na Rede Globo, que é uma mega referência de empresa, de emissora e tal, você fala, cara, então é assim, né? Eu acho que eu tive muito esse privilégio de chegar rápido nesse ponto, né? De olhar e falar, putz, tá, entendi aqui como é que é. Talvez eu fosse passar minha vida inteira tentando chegar ali e tal para chegar. Então eu encaro muito assim como um privilégio gigantesco, muito cedo, e acho que por isso que eu resolvi seguir outros caminhos também. Falei, tá bom, experimentei esse aqui, entendi, legal, agora eu acho que eu posso contribuir de outra forma, Sim. sabe? Então agora com a minha conta profissão. E agora vem a parte, né? Mas você sabe que eu gosto de perguntar isso? Que um dia eu fui numa palestra do Cris Gomes, que é casado, não sei se é casado ainda com a Luísa Posse, né? Casadíssimo. Mas ele era o diretor, ele era diretor do programa, né? Não era diretor? Ele é ainda, ele foi diretor, aí ele foi tudo lá dentro, o Cris. E aí ele, agora quando encerrou o programa, ele estava como diretor-geral, e agora ele tá indo também pra Band com o Faustão também, já tá lá. Pô, o Faustão levou, falou, vem, não vai ficar indo. Cara, levando uma galera lá, já tá criando ali a equipe, já trabalhando. Pô, Bem se legal. um cara dormiu, eu tava vendo uma piadinha esses dias, se o cara dormiu há 2 anos e acordou agora, tem muita coisa que o cara fala, pô, esse mundo mudou mesmo, hein? E até uma coisa assim, né, que antigamente os líderes, eles lideravam as mudanças, né, então quem traziam as mudanças pro mundo eram os líderes e tal, e hoje as mudanças estão mais rápidas que os líderes, né, tipo, é um movimento muito doido, né, então é isso mesmo, você dormiu, você mudou. Então tá, aí depois dessa experiência doida, legal, que eu poderia ficar perguntando mais um tempão, mas todo mundo vai falar, mas filha, enfim, vai ficar pra próxima. Aí como é que você chega, você tinha um projeto, e a CNN descobre esse projeto, que é o Alma do Negócio, ou não? Eu tô pulando partes. Conta pra gente depois, então, até chegar hoje. Eu saí, eu pedi para deixar, né, o programa do Faustão. Eu acho que o último ano que eu vivi lá foi o ano da pandemia, foi um ano muito intenso, muito difícil. Então, assim, vocês imaginam como é para um programa daquele tamanho, que, como eu falei para vocês, se a gente vai fazer um Dança dos Famosos em agosto, em março já tá tudo produzido, imaginem para a gente cancelar tudo, né? Primeiro, assim, fazer previsões, porque aí a gente começa, gente, será que vai dar tempo? Será que essa pandemia é rápida? Será que 1 mês já tá tudo bem? 2 meses, será que dá pra gente manter o quadro? Não, melhor. E a gente, assim, em tempo real, cada dia a gente ia tomando uma decisão que mudava completamente tudo. Então eu passei pelos cancelamentos todos de contrato, de equipes, de estruturas, de cenários. Eu mexia muito com orçamento, né? Então vocês imaginam o tamanho do orçamento do programa do Faustão. Então era uma responsabilidade enorme de refazer as contas, porque muito dinheiro já tinha sido gasto com algo que não ia mais ao ar. Então, assim, como que a gente faz? Então eu tive muito trabalho nesses adiamentos, nesses cancelamentos, fora toda a parte emocional, né, que eu gosto muito de trazer isso em consideração, não só minha, né, pessoalmente, mas sim minha também, como líder, porque eu trabalho muito isso, eu falo muito disso hoje, a solidão do líder, né, o líder tem uma posição muito solitária também, mesmo que ele tenha o maior relacionamento possível com a equipe, tem decisões que são muito individuais, né, estratégias, informações privilegiadas. Então foi um momento muito difícil para mim pessoalmente nessa posição, de muito trabalho, e eu muito preocupada com a equipe também, porque a gente sempre foi uma equipe de muita energia, de se encontrar, de dar risada nos corredores, era uma produção assim, uma sala enorme sem parede, e a gente dançava, a gente cantava, a gente sempre fazia muita bagunça, então de repente, todo mundo em casa, e ninguém sabia o que ia acontecer. Eu lembro que eu criei, a galera fala até hoje, um ding-dong online, só para a equipe. Falei assim, gente, a gente precisa movimentar essa equipe, a gente precisa se ver, a gente precisa se divertir, vamos pirar aqui a cabeça. E aí chamei o produtor musical do programa, falei, cadê as campainhas? Você tem as campainhas aí, salvas? Falei, vamos montar uma grade aqui de competição, chamar o programa inteiro, chamamos as bailarinas, chamamos os produtores, chamamos figurinistas, chamamos todo mundo. Cada um foi criando suas duplas, né? E aí a gente se reunia aqui no Teams mesmo, que vocês estão, e aí cada dia tinha uma competição. Então vai ser a Natália e a Tássia contra o Marquinhos e o Diego. E aí eles soltavam a campainha
dava a gente... Evidências, Chitãozinho Chororó. E a gente foi fazendo uma grade mesmo, um campeonato do Ding Dong, até chegarem os vencedores que ganharam os troféus e tal. Isso, assim, tinha a galera que jogava e tinha a plateia. Então, a plateia cantava, dançava, todo mundo acompanhando a competição. Isso tudo durante a pandemia para fazer com que as pessoas se vissem, né? Não perdessem essa energia. Então, para mim, aquilo foi muito forte, assim, para todo mundo, né? Mas, assim, era algo realmente muito grandioso que virou um pá. Não sabemos o que vai acontecer. E aí, logo depois, a gente foi reconstruindo com muitos protocolos aos quais a gente não estava acostumado. Então, vocês imaginam, tudo isso que eu falei para vocês, quanto tempo levou para a gente organizar essa coxia? As bailarinas entram, os contra-regras saem, vai a limpeza e sai. Agora com protocolos de Covid-19, com todo mundo com aquele macacão com máscara, não pode ter ninguém no estúdio, então, né, tira assim, os contra-regras não existiam mais, as bailarinas tinham um caminho que elas não podiam mais encontrar com ninguém, elas entravam ali, né, individualmente, a gente criou, assim, caminhos, sabe, isolados para cada um, então toda aquela energia virou uma coisa assim, cara, que louco, porque a gente tinha 200, 300 pessoas aqui no domingo, se maquiando numa sala, e ouvindo música, e batendo palma e tal, um programa sem auditório. Então, assim, foi muito louco, muito louco. Sim. E eu acho que para mim, assim, quando chegou o final desse ano, que aí as coisas realmente foram retomadas, a gente retomou a energia, retomou, né, apesar de ainda ter uma série de protocolos, eu cheguei no final do ano e falei, cara, é isso, acho que foi isso, sabe, para mim foi uma sensação de fechei um ciclo, sabe, eu vivi aquilo e é aquele maior desafio do mundo e a gente fez a retomada e eu me senti super grata com aquele processo todo e falei, acho que assim, é isso, e me veio esse start do quanto é importante uma liderança em momentos de crise, em momentos de sucesso, em momentos, quanto essas posições fazem uma mega diferença, tanto quando elas são boas quanto quando elas são ruins, né? Porque as lideranças ruins também são muito tóxicas. Então eu vivi de tudo nesse período, né? E eu achei que eu estava com uma bagagem muito forte e linda para eu levar para outro canto, sabe? Aí pedi para sair, agora, desculpa todo esse me alonguei, mas respondendo a sua pergunta, aí eu já sem fazer nada, né? Porque eu pedi demissão para não ir para nenhum lugar. Eu queria estudar liderança, era isso, falei, quero fazer um MBA, quero estudar, tal. E aí uns amigos também começaram a falar, cara, por que você não grava? Grava umas coisas, grava um podcast, grava uns vídeos sobre liderança, tal. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler livros, falei, acho que eu vou por aqui. E aí criei o projeto Alma do Negócio, liderança de dentro para fora, né? Tem esse slogan aí. E aí comecei a entrevistar pessoas no podcast, líderes, enfim, especialistas e tal, e aí desse podcast eu passei a fazer um roteiro para um vídeo para eu mesma resumir um pouco e passar isso da forma como eu falava com a minha equipe, né? É muito do jeito que eu falava com a minha equipe, que eu falo até hoje, e aí foi dando certo, a galera falou, cara, que legal e tal. E aí agora em março, se eu não me engano, deu 3 meses que eu estava produzindo isso, um pessoal que já tinha trabalhado comigo na época da Record me chamou para trabalhar na CNN, e aí eu falei, putz, é que eu tô com um projeto aí e tal, não sei, questão de horário, eu tô com uns projetos pessoais. Aí ele falou, que projetos pessoais? Eu falei, sobre liderança e tal. Dele, deixa eu ver. O André Ramos, que trabalha comigo hoje lá, que é um dos diretores. Aí eu mandei para ele falou, caramba, vamos trazer isso para cá, vamos, né, colocar ali no CNN Brasil Business, que é o canal ali que lida mais com essa questão do mundo dos negócios. E aí resolvemos colocar na CNN e estamos aí agora até hoje. Outro alcance, graças a Deus. Ó, você que tá ouvindo, eu te convido depois a dar uma olhadinha lá,
Porque são vários temas. Eu tô até colocando, eu acho que eu não vou nem conseguir colocar, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, peraí. Mas você vai, você fala inteligência emocional, tem um talento. Inteligência emocional, você tem. Aí lá, um vídeo, é um curta, assim, mas é muito legal, porque, na boa, vai lá e curte, porque você vai ver que essa intensidade que você tá ouvindo da Natália agora é multiplicado, né? Porque esse lance de cortar os vídeos, você não dá o tempo pra respirar, parece que prende a atenção do cérebro. É um negócio muito louco, né? Não, mas top, assim. Acho que o vídeo que ele nos mostrou é sobre... Chefe e líder. Chefe versus líder. Chefe versus líder também. Depois eu fui ver o do feedback, que é muito legal. Sim. Cara, você coloca o rosto na tela, assim, se aproxima da câmera e fala, e você? Que tipo de líder é? Você não tem noção, Natália, mas o dia que ele mostrou esse vídeo, eu tava numa vibe, assim, de umas coisas que aconteceram. Aí a Fernanda olhou e falei, tome! Tipo assim, ela falou assim, vai, assista, né? E eu só aqui, caraca, meu. Tipo, apontou o dedo mesmo, né? E é muito doido isso. Acho que você tem licença poética pra falar do tema, porque você já, além de viver isso, você já tomou muita porrada. Já errou em feedback, já? Já, eu muito. Tudo que eu falo ali, em algum momento eu já fiz uma grande eu ia perguntar isso, eu ia besteira. falar, da onde que vem tanta ideia? Porque assim, são pautas muito assertivas, assim, os negócios que você pegou na ferida, meu, você faz pesquisa, ou é um negócio assim, meu, eu errei nisso, ou erraram comigo. Não, eu tem muitas questões pessoais mesmo. Eu acho que até a própria essência do projeto foi porque, assim, quem ensina a ser um bom líder? Onde que você aprende, né? É óbvio que hoje em dia, né, já tem ali, né, algumas empresas mesmo dão treinamentos, enfim, tal, não querendo desmerecê-las, mas é muito raro ensinarem alguém a ser um bom líder. Desde as questões mais práticas, como que você contrata alguém? Sei lá, ninguém nunca me falou. Aí um dia eu tô lá com uma equipe e falam assim, então, ó, vê lá, entrevista lá fulano. Aí você, tá, legal. Aí você vai lá e faz umas perguntas. Tu é jornalista mesmo, né? O cara fala, você é jornalista mesmo? Pergunta com ela mesmo. Exato. Você lê um currículo e fala, tá bom, acho que esse cara é legal. E aí você vai ver, você contratou uma bucha. Então, assim, por quê? Porque existem técnicas para você entrevistar, existem técnicas para você dar um feedback. Qual que é a importância de você dar um feedback? Né? E não é assim, legal, tá ótimo, viu, falou. Isso não é um feedback, né? Assim, existem técnicas. Então eu comecei a falar que se eu não sabia disso, e eu estava na Globo, e eu estava no Faustão, no maior programa de entretenimento, e eu fui aprendendo isso, a Globo até dá bons treinamentos, tá? Eu acho que eu também tive essas ideias por conta de bons treinamentos de liderança dentro da Globo. Mas eu ficava imaginando, caramba, olha o tanto de gente conversando com meus amigos, com as minhas amigas, que não sabem isso, coisas do dia a dia. E além disso, as coisas mais profundas, né? Porque aí você realmente vai entrar em outro ponto que é da inteligência emocional, você vai entrar em outro ponto que é a questão de como você lida com o masculino e o feminino, né? Dentro da gente, essa coisa da racionalidade que as lideranças têm, né, de ser duros e firmes e tal, que não precisa mais. Então tem questões muito profundas de referências, né, que a gente tinha de liderança e que a gente pode questioná-las, está liberado a gente criar novos perfis, né, baseados nesse novo momento que a gente vive hoje. Então, acho que errei demais, tem muito exemplo meu, sim, mas eu converso muito também com especialistas que também trazem exemplos e que me dão essas dicas técnicas, né, ali que eu separo para a galera também. Você sabe que os Legos, vai ver a viagem, deixaram de ser só aquelas peças soltas que você compra uma caixa que vem 200 bloquinhos, cada um de uma cor, e começaram a virar reproduções fiéis de cenários de filme, de série, e você vem com manual, e aí você pega aquilo lá e vem tudo no saquinho separado, isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo marcado, e aí você pega aquele manual e constrói o trem, sei lá, do Harry Potter. E aí você começa a aprender que na vida também vai ser assim, né? Você vai chegar num lugar, num momento, e alguém vai te dar um manual e vai dizer assim, ó, pecinhas aqui, ó, tudo separado, os bloquinhos tem que fazer isso aqui, o manual tá aqui, beleza? Beleza. E quando, na verdade, a vida é aquela caixa que tinha nos anos 90, que era um blocão enorme, assim, dentro vinham vários bloquinhos pequenininhos, a vida é aquilo ali, entendeu? A vida não é o Lego do Harry Potter, não é o cenário do Avatar, a vida é a caixa de Lego com um monte de bloquinho, que você fala, e agora? O que eu vou fazer?
E a gente precisa de orientação, né? Eu acho que... E o João Cordeiro, quando ele traz o accountability, né? Ele fala muito disso também, são essas referências que a gente vai tendo desde novo, né? Os nossos pais, nossa família, na escola. A pessoa que é capitã um time de handball, né? Vai assim. Eu tive sorte, que eu tive referências muito boas, assim. Mas eu acho que o grande lance, até complementando o que eu falei ali no outro momento, um dos primeiros livros que eu li nesse momento da minha parada, né? Que eu falei, peraí, quero estudar liderança e tal. É um livro do Luciano Vilaça, o Dr. Luciano Vilaça, que chama-se Dentro e Fora da Caixa. Como Ter a Mente 4.0. É um livro grandão, assim, mas ele vai realmente construindo uma narrativa até da história do trabalho, né? Ele é muito mais complexo do que só o trabalho, mas o que me pegou foi isso. Ele constrói uma narrativa que diz assim... de onde veio essa forma nossa de trabalhar? Então, se você pega lá atrás, desde a Revolução Industrial, né, quando as pessoas começaram a ir para os centros urbanos para trabalhar, e aquelas fábricas, aquelas indústrias, não existia um método de trabalho, de hierarquia. Então, os chefões da época, eles foram atrás de referências no exército, na igreja, e aí eles criaram essas hierarquias baseadas no exército e na igreja. Muito baseado nessa parte racional, né, do ser humano. Então era tudo muito masculino. Isso eu aprendi, eu falo muito disso porque para mim faz todo sentido. Cada ser humano tem o lado masculino, tem o lado feminino, né, o yin-yang ali. Então a gente tem a parte racional, mas a gente tem a parte sensível, a parte emocional, que sempre foi reprimida nesse ambiente corporativo, nesse ambiente de trabalho, né? Então, ao longo do tempo ali, a gente foi entendendo até a própria filosofia, ou na família, né? As famílias também eram mais duras, os pais, papapá. Então, isso foi uma era pela qual a gente passou desse racionalismo de tudo, né? E agora não, agora a gente liberou um pouco, a gente pode ser mais humano, né? Vamos usar um pouco esse lado feminino aqui, e não só das mulheres, né, que estão em ascensão no mercado de trabalho, mas dos homens que ocupam essas posições de liderança hoje. Vamos pensar um pouco mais com o coração. Pô, fulano, ele não faltou ontem porque ele é desleixado, ele estava passando mal, ou ele teve um problema com a família dele, né? Sim. Então, acho que quando a gente encontra um pouco esse equilíbrio, é óbvio que você não, virou festa, agora é só amor, paz e amor aqui no trabalho. Não, e as pessoas não são assim, as pessoas são profissionais, né? Você precisa só dar oportunidade para elas, faz seu horário. Essa coisa do home office. Mas será que fulano está trabalhando? Gente, confia. Dá um desafio ali para ele, né? Se você estruturar como líder, deixa a pessoa entregar o trabalho dela. E óbvio, se ela não entregar, se não tiver qualidade, não tá legal. Mas assim, vamos dar a chance das pessoas, né? De serem mais humanas e profissionais, junto, né? Equilibrado, né? Nessa raiz também que você falou aí da liderança, né? Com as heranças aí do exército, da igreja e tal. Tem muita questão de liderança e poder, né? Será que quem é líder tem o poder? O que é o poder, né? Eu tô assistindo Game of Thrones e tem muita reflexão sobre o poder, né? Poder, o que é poder? Poder é conhecimento, é poder? Ou poder é poder porque eu sou o rei, eu que mando e acabou, e poder por ele mesmo? Ou poder tá onde você acredita que tá? O que é o poder? O Karnal fez um vídeo recentemente sobre queimarem as estátuas, né? Que queimaram a estátua do Borba Gato e tal. E ele fala assim, memória foi por muito tempo poder, memória é poder. Imagina, você tem uma estátua, você foi eternizado ali, porque você tinha um certo poder, uma influência. E aí tem muitas dessas reflexões, né? E a gente acostuma muito que um líder, ele tem um poder, e acho que até que meio que concretiza esse estereótipo do líder do exército, o líder da igreja, que é assim, não, ele tem o poder, eu preciso ficar quieto na minha, porque é ele que... E o que era? E a gente tá num momento muito legal, assim, acho que da humanidade, da gente refletir coisas assim, sabe? De ter uma série, uma oportunidade de assistir uma série, né? Como Game of Thrones e pensar, o que é poder, né? Será que o meu líder tem poder? Será que o Emer tem? Você tem poder? Eu acho que se liderar pelo poder é um negócio muito ruim, porque... você não influencia. Sabe, antes de ser líder, você é um grande influenciador, né, Natália? Então, qualquer um é um influenciador. Uma criança influencia outras a fazer coisas boas e coisas ruins. Então, já começa por aí. Todo ser humano, essa pode ser uma maneira de ser percebido, né? E aí, quando um dia alguém te diz, você agora é gerente aqui. Tipo, você fala, pô, significa porcaria nenhuma. Por quê? Porque se eu for gerente pelo título que me deram, dane-se, as pessoas estão
desculpa a palavra, mas estão eu já falo, tá cagando pra mim, estão defecando pra mim, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim. Eu não apostaria no poder. Mas daí então pode chamar de Red, porque Red daí é mais hoje light, tá na assim, moda, pode né? ser. O poder é necessário? Aí vai para um campo da filosofia. O poder é necessário para manter esse conjunto funcionando também? Eu acho que tem momentos que tem que ter algumas decisões. O lado difícil ali, o lado quieto do líder é às vezes... Quando a gente conheceu a história, o Silvio Santos decidiu trazer o programa do Chaves pro Brasil. Tipo, que tava todo mundo ali dizendo, não, porcaria, não vai dar certo. Ele olhou e falou assim, tá bom, todo mundo não concorda, mas eu vou trazer. Sou dono do negócio, e se der problema, quem assume é bom fui eu, e tá aí, deu certo. Então, acho que tem pouco disso, né? Sim, mas você vê isso que interessante, porque tem muito de intuição aí também. A intuição é o feminino, né? Às vezes é isso, tá todo mundo falando que não, mas você fala, cara, eu acho isso tal. E quando você fala do poder, eu ia usar a palavra que você usou, que é da influência. E hoje eu acho que é isso. Existem duas formas de liderar, né? Pelo poder, pela autoridade, assim, simples e reto. Eu mando, você obedece e tal. E você realmente liderar pelo exemplo. E eu acho que a gente está mais atento a isso. Bons líderes hoje lideram pelo exemplo. Eles influenciam pelo exemplo. Então esse poder, ele é quase que uma coisa que tá lá, mas não tá, ele não precisa ser dito, ele não precisa ser imposto, né? Ele não precisa vir uma palavra de ordem. Ele tá lá porque as pessoas te observam, elas sabem que você é alguém que vai atrás de informações. Então se você tá tomando aquela decisão, não é à toa, você provavelmente deve ter ponderado outras coisas, pesquisado. Então esse poder não é dar porque eu quero, ponto final. Né? Porque as pessoas sabem que você é uma pessoa que é preocupada, que você é profissionalmente dedicado a ponto de, talvez, entre aqueles todos, ser alguém que vai receber as indicações de todos os lados, vai conseguir assimilar aquilo tudo para tomar a melhor decisão, né? Então, eu acho que hoje está muito mais nessa pegada do que o poder pelo poder, né? Ainda bem. Nossa, a gente pode ir longe nessa linha assim, né? E aí você fala assim, legal, então o líder ele tem que estar bem embasado, pelo contrário, você reúne tudo quando você senta e fala assim, legal, vou ter que tomar decisão. Disso tudo que eu colhi representa quanto a decisão? 5%, os outros 95%. Vai lá, meu filho, mergulha, porque vai dar errado. Aí entra a vulnerabilidade, né? De falar, pô, errei. Abrir mão de algumas verdades, né? Você sabe, eu peguei um trechinho aqui enquanto você falava do Rubem Alves, aquele livro que ele escreveu, Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele fala sobre o amar e o ouvir, né? Ele falou, não me entenda mal, não disse que fala é coisa de homem e ouvir é coisa de mulher. Todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Sherazade, quando contava as histórias das 1001 Noites lá pro sultão, estava carinhosamente penetrando os vazios femininos do machão. E foi dessa escuta feminina do sultão que surgiu o amor. Não há amor que resista ao falatório. Então é um negócio muito doido, né? Sim. Olha... Eu até arrepio, acho lindo, assim, porque isso é um equilíbrio, gente, né? Então, eu acho que quando a gente fala desses extremos, né, eu acho que a gente vai para caminhos muito errados. É isso, assim, cada canto tem o seu valor, né? Vamos entender, vamos ouvir, vamos conversar, vamos chegar num equilíbrio final ali. Acho que essa é a grande mensagem que serve para tudo, né? Não só para o ambiente de trabalho, para a vida pessoal, para política, para o esporte, para o que a gente quiser falar, a gente vai chegar sempre nesse mesmo ponto. Até levantei. Que honra falar contigo, pô. Eu fiquei feliz demais. Uma pena que tudo acaba. Talvez é bom porque acaba, né? Vou falar agora de Deus. Eu acho que é bom porque uma hora chega no fim, fica saudade, o gostinho do quero mais. Natália, dá aquela última mensagem para todo mundo que tá te ouvindo. Fica à vontade, fale o que você quiser. A palavra é tua agora. Ai, gente, eu acho que se a gente for puxar um pouco, o que eu tenho muito pensado atualmente é qual que é a minha função social, né? Eu falo isso muito pro meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu amo de paixão, tem 20 anos. Assim, a gente tem uma função social aqui, né? E qual é ela? A qual função a gente resolveu se dedicar? Profissionalmente falando. Então, se nós somos um porteiro, se nós somos um executivo, se nós somos um chefe de padaria, um jornalista, sejamos bons profissionais, sabe? Porque eu acho que quando a gente pensa na mudança do mundo, a gente tende a pensar macro, né? Nossa, aí você olha e fala assim, meu Deus, não vai mudar nunca isso aqui, porque olha o tamanho Até chegar disso, lá. olha o tamanho desse nó que já tá... Sabe como muda? Na gente.
na gente, né? Eu, Natália, eu vou mudar porque eu sei que esse bairro me pertence, esse país me pertence, então eu vou reciclar meu lixo, eu vou tentar ser uma cidadã melhor e, principalmente, profissionalmente, eu vou ser ética, eu vou ser honesta, eu vou fazer aquele trabalho da melhor forma que eu sou capaz de fazê-lo, e se não for esse trabalho, se eu não gostar, é aquilo que a gente está falando, busque o propósito em outro canto, que você possa dedicar o melhor de si para a sociedade. Cada um de nós tem uma função social e ela precisa ser exercida com qualidade. Eu acho que só assim é a chave da mudança do Brasil, a mudança do mundo. Então, desejo que as pessoas encontrem esse propósito e que assumam essa função social com propriedade, com dedicação real. E que a liderança é apenas um dos caminhos para isso, né? Mas a gente pode também assumir vários papéis aí, ser líder às vezes sem um cargo, sem, né? E descobrir que é possível. Virtudes morais, ela gosta, por isso que ela gosta de João Cordeiro. Ela fala assim, vai descobrir tua função. Morais. Senhoras e senhores, Natália Dalmas, foi uma honra. Que convidada. É uma corrente. Vocês repararam que eu comecei esse episódio com a corrente, mas eu não vou colocar na parede para dizer um próximo nome, não. Isso aqui vai ser depois que as câmeras desligarem, tá? Muito obrigado você que esteve com a gente. Curtiu o episódio? Senta o dedo no like, porque daí o vídeo vai pra muita gente ali, ó. Esse negócio do algoritmo, ele entende as pessoas que têm os mesmos gostos, assim, então o vídeo vai sendo sugerido, e é muito bom, né? Se não gostou também, bota o dedo no dislike a aqui, Monja ó. Cohen fala, Liberdade, né? Manda meu pra amigo. quem você gosta, pra quem você não gosta. Às vezes você tem um chefe ali que não é líder. Você fala, Pois nossa, sem querer, você já manda mandei. com o canal, alma do negócio, Alma lá do com a negócio, Natália, tá isso bom? Muito obrigado, Natália, Valeu. obrigado. Obrigada, gente. Até o próximo Valeu. episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.